Boa noite, pessoal. Bem-vindos à 7ª edição do Seboc Club, que é um grupo de estudos do capítulo do Seboc. Em março tivemos, eu gosto de fazer o histórico de todos que já passaram por aqui, né? Em março nós tivemos a primeira edição com os capítulos 1 e 2, porque como não tivemos em fevereiro, né, em março nós então agrupamos os capítulos 1 e 2 com o Fábio Hideki. Em abril nós fizemos o capítulo 3 com a Patrícia França. Em maio nós fizemos o capítulo 4 com o Henrique de Molinari, da Regional Minas. Em junho o capítulo 5 com o Fernando Mendonça. Em julho fizemos o capítulo 6 com a ilustríssima Nicir Chaves. Em agosto o capítulo 7 com Alice Sampaio. E agora veremos o capítulo 8, que é a Organização do Gerenciamento de Processos. E daí, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, a nossa convidada de hoje, eu gostaria de agradecer a todos da BPMP Regional Minas, de onde surgiu a iniciativa de criação do Seboc Club, em especial o Henrique de Molinari, que é o responsável pela regional, e ao Tiago Carrusca, que ajuda na organização e na divulgação do Seboc Club. Bom, desde a 7ª edição que nós estamos aqui no canal da BPMP Brasil, mas vocês podem encontrar as edições anteriores lá no canal da BPMP Regional Minas. E hoje nós temos como a nossa convidada a ilustríssima Leonora Duarte, que está agora na tela aí com vocês. Boa noite, Leonora. Eu vou deixar a palavra com a Leonora para ela se apresentar. E a Leonora me disse que ela está muito interessada em apresentar o prefácio do capítulo. Veja só como é que a pessoa é estudiosa, né? Porque ela disse que é um prefácio relevante. Então vou passar a bola para você, Leonora, porque você já se apresenta e já introduz já com o prefácio do capítulo 8. A bola está com você. Muito obrigada, Dácio. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui, eu adoro falar sobre esse assunto, sempre gostei, desde quando eu fiz a primeira vez a certificação, né? A gente já está como Blue Seal, já passamos para o segundo nível, e para mim aqui é um prazer, quando eu recebi o convite, eu sei da relevância, eu já participei de outros, tive a oportunidade de participar, eu sei que é muito, muito importante para quem está buscando a certificação, esse compartilhamento de conhecimento que a gente, que já tem a certificação, faz com quem está estudando. Eu acho muito importante, para mim é um prazer, né? Então, eu vou, antes de introduzir o capítulo, falar um pouquinho sobre mim. Então, eu tenho formação na área de administração e direito, tenho uma especialização na área que eu atuo hoje, que eu atuo com agronegócio na minha empresa, que eu trabalho, hoje eu estou trabalhando com Customer Success da área da empresa, que tem muito a ver com a jornada do cliente, né, tudo a ver, e numa empresa que presta serviço para o agronegócio. Então, eu também tenho uma formação nessa área de gestão do agronegócio e a minha formação de coração, que eu amo loucamente, que é a especialização em processos de negócio pela PUC. Fiz um mestrado, cuja dissertação foi na área de gestão de processos com a gestão do conhecimento e estou iniciando agora um doutorado também, que eu busco pesquisar ainda mais sobre esse assunto. E o Seboc, inclusive eu utilizei muito os conceitos do Seboc na minha dissertação, então é um material que eu acho muito importante, eu acho que é válido a gente discuti-lo, e para quem está estudando, para obter a certificação, é muito importante. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o capítulo 8 do Seboc, da terceira edição do Seboc. Então, vamos lá, deixa eu apresentar aqui minha tela para vocês, e eu vou começar pelo prefácio, né, como eu disse, eu vou comentar por que eu vou começar pelo prefácio, que eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Bom, especificamente o prefácio do capítulo 8 é um dos prefácios do Seboc que mais me chama atenção o quão conciso foi o relato do autor desse prefácio. O autor dele é o Andrew Spani, ele é autor de várias publicações na área, e ele tem um livro muito interessante, foi publicado na década de 90 e depois outros, e ele fez de uma forma muito brilhante o resumo desse capítulo da organização do gerenciamento de processos do Seboc. Vamos lá, então. Então, no prefácio, ele começa o seguinte: o que o capítulo aborda? O capítulo aborda os principais papéis organizacionais quando uma organização se move em direção à orientação por processos. Então, esse capítulo, ele lista os papéis
que vão fazer parte dessa organização que se move orientação do processo, mas também nos dá informações sobre as responsabilidades e importância de cada papel. E também, por que esse capítulo é importante? Porque ele trata da implementação, da implantação e manutenção de uma prestação de contas para geração de valor interfuncional para os clientes e para a própria organização. Então, aqui a gente vai falar dos papéis e da questão da prestação de contas, a questão da governança. Então, é um capítulo de profunda importância para a gente, analista de processos de negócio. E ele fala também, o autor do prefácio, ele fala que como que é feita essa questão essa organização do gerenciamento de processos? É feito por meio de mudança em processos, mudança na estrutura organizacional, nos papéis e nas responsabilidades, principalmente na medição do desempenho. Começar a medir o que é importante para o cliente, né? Mudança nos valores, na cultura. E ele fala muito, e o capítulo fala também sobre isso, da diferença da estrutura tradicional e a estrutura orientada por processos. Elas coexistem. Seria demagogia falar, não, só tem estrutura orientada a processo. Não, elas vão ter que coexistir, a estrutura tradicional e a estrutura orientada por processos. Então, a estrutura orientada a processos, ela é um complemento da estrutura tradicional, porque ela vai introduzir novos papéis, novos valores, novas formas de gestão dos processos. Então, o Andrew, ele fala muito sobre isso. E também fala sobre o que é essencial nessa organização do gerenciamento de processos. Modelos, métodos e medições. Medir o que é importante para o cliente. Fala dos erros comuns, né? Que é você ter o dono de processos com uma responsabilidade limitada, né? Sem suporte da liderança, sem o desenvolvimento adequado, a sua capacitação adequada para executar as competências que lhe são exigidas. E esse dono de processo é um erro quando ele não tem decisão sobre recursos e prioridades. Então, com isso, o que ele destaca, o que é importante para o sucesso da abordagem, uma organização gerenciada, orientada a processos, tem que ter uma abordagem integrada por meio do foco do cliente. Aí ele fala sobre melhoria contínua, redesenho, reengenharia, mudança de paradigma, tecnologias de desempenho. Isso tudo envolve esse movimento de se organizar orientado a processo. Então, com isso, ele conclui o prefácio. Dácio. Ah, bacana. Eu acho que para quem está estudando, vale a pena mesmo dar uma olhadinha com atenção no prefácio, porque ele meio que resume o capítulo todo, né? Muito legal, com um super resumão. Muito bacana. Bom, eu gosto sempre de iniciar mostrando quais são os tópicos do capítulo. Então está aí na tela agora a lista dos tópicos. Os tópicos de primeiro Você quer nível, que eu pare de né? Não, por favor, pode deixar aí. Aqui a gente faz umas magiquinhas, eu vou mudando as telas aqui, não se preocupe, pode deixar a apresentação sua que está ótima assim. Então, aí está a lista dos tópicos. Esse capítulo 8, em comparação com os anteriores, ele nem é tão extenso, e mesmo esses tópicos de alto nível, eles não têm muitos subtópicos, mas de qualquer forma nós vamos seguir aqui aquela dinâmica que seguimos já nas duas edições anteriores, de deixar o convidado à vontade nos subtópicos. Vou interferir nos tópicos de alto nível, trazendo se tiver algum comentário do chat ou alguma pergunta, né? E eu vou introduzir sempre cada um desses tópicos maiores. E vou começar com o que seria a introdução. Eu particularmente, eu sou suspeito, né? Todo capítulo eu começo dizendo, eu gosto muito desse capítulo, esse capítulo é muito importante. E na introdução do capítulo 8, o Sebok ele inicia mencionando sobre as diferenças que existem em cada negócio de organização, obviamente, né? Sua natureza e o seu ritmo de mudança. E poucas delas estão estruturadas em torno de seus processos de negócio, né? E que mudar essa abordagem atual das organizações é algo bastante desafiador, pois significa mudar sua cultura, seus valores, seus próprios processos de trabalho, os papéis de muitos atores e a própria estrutura organizacional. O que esse capítulo então irá apresentar é uma compreensão da natureza dessas mudanças, para que se possa antecipar e planejar em como se preparar para conduzir o negócio através da transição para uma organização orientada por processos. Eu vou então passar a bola para você, Leonora. Se você, claro, quiser fazer alguma complementação da introdução do 8.1, fica à vontade. E já introduzir o assunto do 8.2, né, que possui mais 3 subtópicos,
e cujo título é exatamente o que é a organização orientada por processos. Vou então deixar a bola com você para você dar sequência. Vamos lá. Combinado. Como você muito bem falou, a questão da mudança da abordagem organizacional é desafiadora, então por isso tem que se planejar, preparar e tudo, conduzir o negócio. E a importância desse capítulo, ele trata da implementação e manutenção de uma prestação de contas, como muito bem falado com você. Ele fala também, a introdução, fala sobre todas as novas abordagens que elas vão vir justamente com o amadurecimento da organização, aprender muito com a implementação de sistemas ERP, é muito importante ter papéis e responsabilidades específicos, organismos específicos de governança, isso tudo a gente vai falar ao longo do capítulo. Então, vamos ao que interessa, né? O que é a organização orientada por processos? Bom, no próprio SEBOC ela fala, uma organização orientada por processos, ela é uma organização estruturada, organizada, mensurada e gerenciada em torno de seus processos de negócio. Então, se a gente for olhar o SEBOC até aqui, que a gente falou do capítulo 2, 3, do capítulo 1, né, do capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí a gente começa a entender que há que se ter uma estruturação da organização para que os processos sejam desenhados, modelados, melhorados continuamente, para que haja uma mensuração dos resultados. Isso tudo tem que ser gerenciado em torno dos processos de negócio, da cadeia de valor da organização. Então, quando a organização consegue se organizar dessa forma, ela é orientada por processos. E no item 8.2.1, fala sobre considerações ao gerenciamento de processos. O que é mais importante para a gente guardar desse item? Para promover a mudança no foco da organização, isso é muito importante, ou seja, ela sair do tradicional para o interfuncional, de ponta a ponta, tem que se ter o quê? Você tem que ter claramente atribuído a responsabilidade da equipe, dos papéis, pelo desenho, pela documentação, pela manutenção e principalmente pela sustentabilidade dos processos. Então, por causa dessa consideração, é que todo o capítulo 8 ele fala justamente sobre isso, sobre papéis, responsabilidades e prestação de conta, que é a governança como um todo. Então, com essa introdução, a gente parte para, bom, como que eu vou conseguir fazer isso? Antes de eu começar a pensar quem vai fazer isso, como que vai fazer isso, o SEBOC a gente dá uma paradinha e pensa, bom, primeiro eu tenho que ver, quando a gente chega na organização, o que eu encontro? Normalmente a gente encontra uma estrutura funcional, né? Você tem os silos dentro de cada função, cada setor, a pessoa a equipe realiza aquele processo e normalmente não tem uma fluidez no processo de ponta a ponta. Isso é o que normalmente a gente encontra na realidade. Então, a gente tem que entender como é uma organização, uma estrutura funcional tradicional e a orientada por processos. Aí o SEBOC fala, bom, quando a gente fala que é uma estrutura funcional, qual que é a característica dela? Há um gerenciamento hierárquico na delegação de responsabilidades. Tem um errinho ali, a delegação. E prestação de contas. Então, é aquela coisa de cima para baixo. Então, a pessoa ela vai ser responsável por aquele silo organizacional dela. Ou seja, normalmente, a pessoa perde um pouco a visão do todo. Isso é um dos motivos pelos quais a gente tem que se mover, se movimentar, evoluir para passar a ser uma organização orientada por processos. Nesse caso, você passa a ter uma atribuição horizontal de responsabilidades. O foco é entregar valor para o cliente. E aí você tem, qual a alternativa que eu tenho quando eu chego na organização que ainda está um pouco imatura em relação a processos? Você pode começar com estruturas híbridas, você pode ter a funcional e por cima dela você pode ter uma estrutura orientada por processos. E quem sabe uma organização totalmente orientada a processos. Então, é isso que o SEBOC fala no 8.2.2. Ele fala justamente dos contrastes entre a estrutura funcional tradicional, que nós conhecemos, e a orientada por processos. E aí ele ainda complementa. Eu até peguei o trecho exatamente como tem lá. Ser uma organização orientada por processos, não significa que o processo é a única dimensão de gerenciamento, medição de desempenho ou estrutura organizacional.
A gente tem que ter, isso tem que ser um processo evolutivo. E como que eu vou abordar isso? Como que eu vou sair de uma estrutura funcional para chegar a uma orientada por processos? Isso tem que ser feito de forma integrada, para melhoria de desempenho, levando em consideração a organização como um todo. Então, aí a gente consegue ver onde que a organização se encontra e qual que é a missão, o norte dela, para onde que ela pode chegar. E aí o SEBOC ele dá o destaque para uma publicação de 95 do Gary Rumler e do Alan Brash, que é o Improving Performance, How to Manage the White Space in the Organization Chart. Então essa que é a grande questão, como que eu vou gerenciar esses espaços entre os silos funcionais? Então, essa é uma publicação muito importante no contexto do BPE, e o SEBOC menciona ela. No 8.2.3, bom, como que eu vou conseguir fazer isso, né? Então, eu tenho que ter a cultura de processos. Então, eu tenho a pessoa, ela tem que ser inserida no processo de maneira uniforme e consistente. Eu só vou conseguir ter esse movimento do funcional para orientada por processos a processos com o fator humano muito bem inserido nesse contexto como um todo. E aí ele lista, os gestores, eles têm que liderar delegando autonomia, tem que ter estímulo à geração de ideias e à inovação. Isso é fundamental para a organização, ela ter o foco do cliente. Então, a gente tem que ter criatividade, inovação. Há que se ter o trabalho em equipe, mas não só dentro do silo funcional, no processo ponta a ponta. A transparência no desempenho. Esse é um dos capítulos do SEBOC que fala muito sobre a governança. Então, a transparência no desempenho é fundamental. E há que se ter a meritocracia, que é a recompensa pelos resultados obtidos. Então, a cultura de processos, ela tem que ser amadurecida dentro da organização. E ele ainda complementa que, com isso, você vai atingir a maturidade do processo, né? Você vai atingir isso quando você tem uma série de checklists, digamos assim, dentro da organização. Quando você identifica que há um consenso sobre o que são os processos de negócio em toda a organização. Há uma compreensão de como que os processos interagem. Isso é muito importante. Quanto mais compreensão dessa integração, mais madura é a organização. Há que se ter uma definição clara do valor de cada processo. Tem que ser muito documentado, muito bem documentado, o que se espera daquele processo. O que é o melhor desempenho daquele processo, né? E muito bem, quais são as habilidades que eu tenho, que a minha equipe tem que ter, o meu fator humano tem que ter, para atingir excelência naquele processo. Para isso tem que ter maturidade. A maturidade ela vai vir quando houver uma medição contínua. Eu tenho que tomar decisão com base em medidas confiáveis daquele processo. Novamente, o SEBOC fala da prestação de contas, que é justamente a governança, a transparência, né? Você tem que ter a mudança da abordagem. Normalmente, a gente não chega numa organização, você não se depara com uma organização que do dia para a noite ela passa de funcional a orientada por processos. Cada momento da evolução da organização tem que ser feito de uma abordagem diferente para cada momento. Então, no primeiro momento, eu tenho que ter muita questão de cultura, para imprimir, para trazer as pessoas para dentro do projeto, mas quanto mais evoluído eu consigo chegar, eu consigo ter um centro de excelência de BPM, olha que coisa fantástica. Mas isso vem com o amadurecimento, com a evolução. E aí eu tenho um dos tópicos principais desse capítulo do SEBOC, que é a introdução de novos papéis no gerenciamento de processos. Então, a gente vai falar pontualmente sobre quais os papéis que o SEBOC destaca. Aí aqui eu tenho o 8.3, Dácio. Ah, perfeito. O 8.3, que é o migrando da estrutura funcional para a estrutura orientada por processos, é um capítulo que também contém 3 subtópicos, e ele traz uma das figuras que talvez seja uma das mais usadas por profissionais para explicar a diferença de uma visão vertical, né, departamental, para de uma organização para uma visão horizontal, né, que certamente traz novos papéis e responsabilidades para a organização. Eu vou pedir então que você, Leonora, conta pra gente sobre essa coisa do migrar da estrutura funcional para a estrutura orientada a processos. E avisar o pessoal, e você também, Leonora, de vez em quando a Leonora ela dá uma congeladinha na imagem, mas não está atrapalhando em nada o áudio. O áudio está ótimo, está claro,
Então, para que ninguém precisa se preocupar, que está tudo sob controle por enquanto. E ela fica congelada numa feição assim serena, sabe? Bonita, então não tem problema nenhum. Vou deixar com você o 8.3, Leonora. Então, tá, então ótimo. Então, que bom que o áudio não é prejudicado, né? Isso é que é Exato. importante, né? Exatamente. Não tem jeito, como diz, é o que tem para hoje. Vamos seguir. Tá Bom, ótimo. no 8.3, isso. Seguindo o raciocínio que o Seboc vai construindo no capítulo até aqui, então a gente tem que falar dessa migração da estrutura funcional para a estrutura orientada por processos. Então a gente tem que ter, dentro desse contexto, há que se ter uma inclusão da dimensão de processos sobre a estrutura funcional. Eu até comentei isso, que é a imagem que o Dácio comentou. Então eu tenho a estrutura funcional, os silos funcionais muito claros nessa imagem do Seboc, e tenho a sobreposição da estrutura orientada por processos. Então, como é comentado no Seboc, elas coexistem, né? O desafio nosso de cada dia é justamente fazer essa sobreposição sem que ninguém morra, né? Sem que haja muitos prejuízos, e principalmente sempre pensando no cliente. Então a gente consegue pegar os silos funcionais, cada um no seu, como, né, na sua caixinha, mas espera aí, vamos começar a pensar orientado por processos. E aí você consegue fazer uma estrutura híbrida, que é o exemplo que tem no Seboc, tá? Seguindo aí, a gente tem, então vamos falar um pouquinho, como que eu faço essa migração de uma para outra? Aí o Seboc menciona a matriz de desempenho. Novamente, o Seboc fala do Gary Rumler e do Alan Brash, né? Como eu comentei, quem está estudando aí, eu acho super válido ler artigos e publicações desses autores, são basilares para a BPM, né? Então, esses autores, eles têm uma matriz de desempenho que ajuda muito nessa questão de identificar preocupações dos níveis e como que a gente pode fazer esse movimento para ser orientado por processos. Então, essa matriz de desempenho sugerida por eles, ela ilustra e integra os vários níveis e preocupações de uma organização. Eu tomei a liberdade de trazer a imagem do Seboc, porque ela é muito clara, são 2 quadros que explicam de uma maneira muito simples a matriz de desempenho. Então, você tem os níveis da organização, do corporativo, do processo e da pessoa que executa, né, o processo, e a preocupação. O corporativo, obviamente, vai ter a preocupação da organização como um todo, né? Qual é o meu posicionamento estratégico, o que eu quero com os meus processos. O processo em si, você tem a preocupação do processo, ele tem um objetivo específico dele, de ponta a ponta, né? E ele tem que trabalhar, ele tem que funcionar, ele tem que ser executado para realizar o objetivo da organização como um todo. Então, eu tenho que analisar os processos específicos e as suas preocupações inerentes a ele. O trabalhador, ele tem quais são as preocupações que a gente tem com o executor do trabalho? Quais atividades concretas que essa pessoa, esse grupo de pessoas, eles vão realizar e quais são os sistemas que os apoiam, que os orientam, que a gente pode utilizar para medir o desempenho deles. Então, com isso, essas preocupações, elas vão ajudando a gente a entender cada papel, cada função, cada prestação de conta que tem que ser feita. E também complementando, essa matriz de desempenho, ela reflete a abordagem integrada para melhorar sempre o desempenho. Então, ele fala, bom, do corporativo, quais são os meus objetivos? São objetivos para o sucesso corporativo. Então, em termos de desempenho, eu vou tentar fazer um desenho dessa minha preocupação, desses meus objetivos, e implementar isso de forma corporativa. O gerenciamento, ele é do todo. O processo, ele tem os objetivos e as medições dele. Então, eu vou fazer o desenho do processo, eu vou implementar o processo, focando justamente nisso. O que eu tenho que medir, o que eu tenho que acompanhar para chegar ao sucesso daquele processo. Aí é o gerenciamento do processo. O trabalhador, ele tem os objetivos, o executor do trabalho, que é desempenhar as atividades. Então, a gente tem que fazer o desenho das atividades dele, pensando justamente nas preocupações
dele enquanto executor daquele processo. Aí você tem o gerenciamento do trabalho, o gerenciamento do executor. Então, com essa matriz de desempenho, te dá um norte para você começar a migrar do funcional para o orientado a processo. Aí, ainda continuando nessa mesma migração, você tem aplicação de estruturas funcionais. Aqui a gente pega um pouquinho, quem é formado aí em administração, vai lembrar, né? Você pode comprar qualquer carro, desde que seja, qualquer Ford, desde que seja preto, né? Então, aqui o Seboc, ele fala que houve um momento em que as estruturas funcionais, elas funcionavam. Então, elas funcionaram enquanto elas funcionavam. Então, ali o foco do cliente não era relevante, né? O mercado não solicitava, o mercado não imprimia essa necessidade. Então, elas funcionaram enquanto foi possível isso acontecer. E aí, com o passar dos anos, né, com a mudança do mercado, com a evolução do mercado, houve um movimento, né, uma impulsão para orientar por processos. E o Seboc menciona quem fez administração, não pode deixar de lembrar que estudou o sistema Toyota de produção no Japão, a cadeia de valor de Porter na década de 80, a reengenharia na década de 90. Todos esses movimentos, eles representam essa evolução da estrutura organizacional. Aqui, continuando, uma das coisas que o Seboc fala sobre essa migração é o impacto organizacional dos sistemas de Enterprise Resource Planning. Então, a introdução de um ERP numa organização, ele representou o quê? Um ponto de ruptura tecnológica. Então, quando eu tenho um sistema integrado de gestão, eu estou fazendo a junção de todos os silos. Então, ao implantar um ERP, eu tenho que forçar uma integração entre as funções, né? E aí o Seboc, eu não trouxe todos, mas ele fala de exemplos que normalmente a gente fala, quando fala em ERP, processo interfuncional, da prospecção até o cliente. Então tem um processo lá que chama relacionamento com o cliente. Então eu tenho toda a integração de vários setores que fazem essa gestão. E vários outros exemplos lá, muito interessante para quem está pensando em fazer a certificação, vale a pena ler, porque pode ser uma questão da prova, por exemplo, este processo interfuncional, ele é representado no RP de qual forma? Pode ser uma questão, né? Principalmente que quando o assunto for justamente essa integração, essa movimentação do funcional para o orientado por processos. Aí nós temos o 8.4, Dácio. Maravilha. O 8.4, que são os papéis na orientação por processos, ele fala sobre como a orientação por processos traz novos papéis e novas responsabilidades na integração horizontal de trabalho dos executores. Coisa que ele mencionou também um pouquinho nesse tópico anterior. E esse tópico agora, 8.4, que são os papéis na orientação, ele é o que tem o maior número de subitens. São 8 subitens ao todo, né? O que torna esse tópico bem grandezinho. Eu vou deixar com você então, Leonora, e lembra ao pessoal para não se incomodar se a imagem de Leonora estiver congelada. O importante é que o áudio tá bacana e com o áudio dá pra gente seguir sem problema nenhum, né? Leonora, está aí nos ouvindo? Sim, eu tô começando a ficar com as caras que eu tô fazendo no áudio congelado. Bem, não se preocupe, vou passar a bola para você agora, seguir com o 8.4. É com você. Então, isso. Então, esse capítulo todo ele fala sobre a introdução de novos papéis na organização, orientada por processos, e na questão da governança, da transparência, da prestação de contas. Então, entrando agora no tópico mais longo desse capítulo, que são os papéis na orientação por processos. Então, o que o Seboc, o que a gente fala, o que a gente tem no Seboc? Os indivíduos que realizam ou provém suporte à execução da transformação de processos são os papéis que vão ser introduzidos nessa postura de orientação por processos. E aqui eu trouxe um trecho do Seboc que é fundamental. O BPM é uma disciplina ampla, como vocês viram aí em todos os capítulos que a gente está estudando até agora, né? Portanto, uma única pessoa não tem capacidade para desempenhar todas as atividades que envolvem análise, capítulo da análise, o desenho, a transformação, o gerenciamento do desempenho e a automação, capítulo 10,
do processo. Então, o trabalho em processos, ele é coletivo. Então, a gente agora vai começar a olhar pontualmente os papéis que o SEBOC lista. Então, vamos a eles, né? Então, ele começa pelo dono de processos. Esse é o mais longo tópico que a gente tem, porque é um papel fundamental. Então, como o próprio SEBOC fala, ele é um componente crítico e permanente na estrutura organizacional. Então, eu tomei a liberdade de trazer aqui a definição de dono de processos do SEBOC. Para quem está estudando, para quem vai fazer a certificação, essa definição ela tem que estar na ponta da língua, né? No sentido de que as questões da prova, elas vão justamente testar se está claro para você a compreensão do papel do dono de processos, do papel do gerente de processos e de outros papéis que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Então, quem que é o dono de processos? Isso aqui é uma das questões, eu não sei se o Dácio vai se lembrar, quando eu fiz a certificação, tinha uma questão dessa. Dono de processo, a questão do dono de processo pode ser um ou um grupo de pessoas? Manda aí, vamos ver se eu lembro, né? Termina a questão. Uma dessas questões, eu lembro que quando a gente terminou a prova, a gente foi discutir, gente, mas dono de processo pode ser um grupo de pessoas? Sim. Pode ser uma pessoa, eu não sei se tinha essa na sua prova. Não tinha, não. Não tinha. Ou um grupo, um grupo de pessoas com a responsabilidade e a prestação de contas pelo desenho, pela execução e desempenho de um ou mais processos. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho um exemplo claro de quando você pode ter donos de processo, né? Mais de uma pessoa com o papel de ser dona daquele específico processo. Então, o dono de processo, gente, ele tem a responsabilidade pela prestação de contas. Novamente, a gente falando da palavra, desse termo, prestação de contas, né? Pelo desenho, pela execução, pelo desempenho do processo de negócio. A propriedade dos processos, ela pode ser uma responsabilidade em tempo integral, né? Ou até mesmo parcial. Então, com isso, o SEBOC, ele fala mais algumas coisas sobre o dono de processo. O dono de processos, ele é responsável por definir a meta de desempenho. Então, no capítulo que a gente viu sobre o gerenciamento do desempenho do processo, é muito importante que você defina onde que eu quero chegar com aquele processo. O que é o resultado ideal para aquele processo. E cabe ao dono de processo definir isso. E assegurar que cada ciclo do processo, que cada instância do processo atenda a essa meta. É responsabilidade do dono de processos a prestação de contas pelo desenho de processos. Ele tem que defender e suportar aquele processo, no sentido de apoiar o processo. E o SEBOC, ele lista uma série de responsabilidades do dono de processos. Então, como a gente está estudando o SEBOC, nada mais interessante da gente olhar cada uma dessas responsabilidades. Vou tentar ser breve por causa do tempo, mas vamos a elas. Então, o dono de processo, ele tem que envolver as partes interessadas, porque ele tem que assegurar que o desenho de processos atenda às expectativas daquele processo no contexto organizacional. Então, o dono de processo, ele tem esse perfil de juntar forças, de juntar apoio para desenhar aquele processo de forma que ele atenda às expectativas da organização. Ele vai atuar como instância máxima nas questões relacionadas àquele processo. A gente vai ver que dentro de um processo existem outros papéis, mas o dono de processo é a instância mais elevada, que vai tomar decisões sobre aquele processo. Ele assegura a compreensão de como que as pessoas e os sistemas envolvidos dão o apoio para a execução do processo. Então, ele tem que ter claro, de uma forma muito translúcida, muito clara, qual que é o papel das pessoas e os sistemas de apoio para aquele processo. Ele vai executar papel de parte interessada em iniciativas de negócio e tecnologia que impactam aquele processo. Então, lá atrás, no slide anterior, a gente viu que o dono de processo defende o processo. Então, aqui ele executa o papel de parte interessada. Ele facilita a adoção de processos de negócio, o pensamento orientado por processos tem que ser inerente ao dono de processo. Ele colabora com outros donos de processo para assegurar o alinhamento, lembrando da estrutura híbrida que você tem funcional e por processos, o dono de processo tem que conversar com outros donos de processo.
Ele patrocina iniciativa de transformação de processo. O capítulo de transformação fala sobre isso, né? Perdão. E aí ele fala dessas responsabilidades do dono de processos. Nessa mesma linha das responsabilidades do dono de processos, ele vai falar sobre o posicionamento organizacional do papel do dono de processo. Então, vamos lá. A propriedade, lembra que eu comentei que a gente ia ver um exemplo de que você tem um ou vários donos de processo? Aqui a gente tem, o SEBOC, ele explica isso. Essa parte do SEBOC, inclusive um comentário à parte, o SEBOC anterior, na versão 2, ela não explicava. Então eu fiz a prova no antigo, tá, gente? Então lá tinha, ó, o dono de... Estou entregando a idade aqui, né, Dácio? Bom, enfim. Não recomendo. Não recomendo. Então lá ele falava, o dono de processo pode ser uma ou duas ou três, um grupo de pessoas. E não dava um exemplo. Esse aqui, o SEBOC 3.0, ele explica e dá um exemplo muito claro. Então você tem lá, por exemplo, uma propriedade de processo com alinhamento funcional. O que isso quer dizer? A propriedade, a responsabilidade do processo, ela está muito arraigada com a função. Então, nesse caso, eu posso ter um único dono de processo, que ele é o gerente funcional. Logística, por exemplo. Ele vai ser responsável pelo processo como um todo, mas ele é um gerente funcional. Ele pode ser o dono do processo. Mas como esse processo ele está muito arraigado, muito preso, muito vinculado à função, eu posso ter que ter um dono do processo em cada função. Então, neste caso, eu tenho uma gestão do processo, o dono de processo, ele é compartilhado com gerentes funcionais. Então, esse é o caso clássico da possibilidade do dono de processo ser mais de uma pessoa. Então, quando tem um processo cuja propriedade está alinhada à questão funcional, é muito mais comum você ter uma responsabilidade compartilhada. Pode ser um ou pode ser outro. Quais são os problemas disso? O SEBOC fala. Quando você tem um único dono de processo nessa visão funcional, ele pode ter dificuldades para executar, para defender, para apoiar aquele processo. Quando você tem um dono de processo para cada silo funcional, em contrapartida, você pode ter problemas de eu me responsabilizo só no meu silo. O que está para frente ou o que está para trás é do outro dono. Então, você tem pontos positivos e pontos negativos nessas duas situações. E o SEBOC fala também quando você tem a propriedade de processos sem necessariamente ter o alinhamento funcional. A vantagem disso é que você tem o dono de processo, ele sai da função, passa para uma posição que vê o processo ponta a ponta, e isso dá uma vantagem muito grande para o dono de processo, porque ele tem a posição adequada na estrutura organizacional. Ele consegue tratar os handoffs, ou seja, as entregas de bastão, e tem isso de uma forma muito mais clara, mais fluida, do que você ser o dono de processo só naquele silo funcional, ok? Seguindo, a gente tem, tranquilo, né? A gente tem o responsável pela instância do processo. Instância de processo, gente, aqui está falando aqui, é um ciclo de processo. O SEBOC, inclusive, ele dá um exemplo muito claro. A pessoa entrando no restaurante fast food, cada vez que aquela pessoa entra, faz o pedido dela, adquire o produto, pode até se alimentar ali dentro do restaurante mesmo, vou tomar conta disso também, e sai, é um ciclo do processo. Então, você pode ter um responsável pelo processo de atendimento ao cliente e você pode ter responsáveis por cada instância que aquele processo é executado, por cada ciclo. Então, ele fala sobre isso. Você pode ter uma responsabilidade paralela apenas daquela instância do processo. Então, você tem a responsabilidade apenas por aquele ciclo. É isso que o item 8.4.2 fala sobre isso. E outro papel importantíssimo, que é o gerente de processos. Mas qual que é a diferença, Leonora, do dono de processo e o gerente de processo? O gerente de processo, gente, ele coordena e gerencia o desempenho dos processos no dia a dia e lidera as iniciativas de transformação de processos. Quando um dono de processo pode contar com o apoio de um gerente de processo, ele tem um aliado muito importante.
na prestação de contas do processo como um todo. Por quê? O gerente, ele vai coordenar o dia a dia, ele vai medir o desempenho do processo rotineiramente, e ele vai sempre coordenar isso com o dono do processo. E como ele está ali no dia a dia, gerenciando, coordenando, ele vai fazer a transformação do processo em loco. Ele vai propor a melhoria do processo quando o processo está acontecendo. Então, o gerente de processos, ele tem uma função muito importante. Ele possui independência de preocupações funcionais, ele é focado no desempenho daquele processo. Ele atua sempre no nível tático, então o dono de processo, ele vai ter a coordenação com o dono, mas ele é nível tático. E ele é o guardião daquele processo. Ah, mas o dono não é o guardião? Também. Mas o gerente de processo, ele vai responder pelas medições do dia a dia, daquelas atividades do dia a dia. Ele é fundamental, e aqui o SEBOC, inclusive, fala das várias obrigações, né, digamos assim, responsabilidades do gerente de processo. Então, como eu comentei, se a gente está se preparando para uma certificação, é interessante você ler e entender todas essas habilidades ou responsabilidades que o gerente de processo tem que fazer, tem que ter, porque isso pode cair na prova. Então, ele apoia os gestores funcionais, o gerente de processo, ele tem que buscar fazer com que eles trabalhem juntos, ele controla, prioriza e acompanha as necessidades do processo. Então, como ele está lá no dia a dia, ele tem essa capacidade de ver, identificar um problema e ajustar. Ele apura e reporta dados do desempenho do processo, como eu havia comentado. Ele provê suporte para o dono do processo. Então, ele vai alimentar o dono de processo de informações. Ele propõe o curso de ação corretiva, como eu comentei, como ele está lá no dia a dia, ele consegue ver o que não está legal e já propor para melhorar o desempenho do processo. Ele escala instâncias para problemas de desempenho que exigem atenção. Ele está muito próximo da execução do processo. Então, esse papel é o papel que vai identificar de uma forma muito próxima qualquer problema que o processo tenha, em qualquer ciclo que ele esteja ocorrendo. Porque, às vezes, você tem um processo sendo executado perfeitamente, outro perfeitamente, na hora que vai no terceiro ciclo tem um problema. Então, na hora que está acontecendo, o processo ele foi desenhado muito bem, só que, às vezes, naquele terceiro ciclo houve um problema. O gerente do processo vai identificar o que aconteceu ali para agir, para fazer um tratamento de anomalia em cima daquela questão. Às vezes é um fator que não foi pensado no desenho do processo. O gerente de processo, ele lidera a equipe para avaliar, priorizar, implementar requisições de mudanças. Então, o SEBOC, ele lista obrigações do gerente de processos que são muito ligados ao que ele falou anteriormente. E ele, obviamente, ele lidera iniciativas de transformação de processos. Outro papel, o analista de processos. Aqui o analista de processos, eu coloquei a definição que tem no SEBOC. Analistas de processos realizam trabalhos de análise de processos e apoiam o desenho de processos em iniciativas de transformação. O analista de processos tem que ter o SEBOC na ponta da língua, porque a gente tem aqui o capítulo de análise, o capítulo de desenho e o capítulo de transformação. O analista de processo, ele possui grande habilidade em entendimento e documentação de processos e padrões de desempenho. Então, por isso que eu comentei, ele tem que ser ninja, como dizem, esse entendimento de desenho, de modelagem, de desempenho, de análise, né, do processo, como que ele está hoje, como que eu posso propor melhorias. Esse é o papel do analista. E o SEBOC também lista lá as obrigações, as habilidades, as responsabilidades de um analista de processo. Então, aqui a gente tem a modelagem do processo de negócio, obviamente, sob a direção do dono de processo ou gerente de processo, porque ele não pode perder o foco do que é a organização, o que é aquele processo. A colaboração com os donos de processo e gerentes para diagnosticar problemas e propor soluções, ele agindo junto com o gerente de processo no dia a dia, né? Quando solicitado. Realização de análises, análise de desempenho, análise de impacto, análise de simulação de processo, tudo que é necessário para transformar o processo. Normalmente, ele avalia, ele participa da equipe que avalia e prioriza solicitações de mudança do processo. Então, houve uma solicitação de mudança, mas espera aí, será que isso é o que está mais importante agora? Você tem que ter, o analista de processo, ele tem uma visão um pouquinho fora da caixinha, né?
daquele dia a dia ali. Ele é aquela visão que fala, não, peraí, realmente, isso é importante, mas tem outra coisa muito mais importante. Então, esse é o papel do analista de processo. E, normalmente, eles participam em equipes de implementação de mudanças de processo. Outro papel, designer de processos. Esse é o papel, o próprio nome já diz tudo, mas muito cuidado, para não ter dúvida nenhuma quando for fazer a prova. Os designers de processo, eles desenham novos processos e transformam novos processos de negócio. Então, eles pegam a proposição, fazem um desenho, visualmente a pessoa tem que ser muito criativa, conhecer muito da tecnologia, da linguagem, e também vão pegar processos e transformar, melhorar os processos de negócio. Então, ele tem, como eu comentei, habilidades analíticas e criativas, o designer de processo, muito com o apoio do analista de processo, e ele assegura que o desenho do processo esteja alinhado e em conformidade com as políticas e estratégias do negócio como um todo. Então, o designer tem um papel fundamental. Ele tem que ter essa visão visual do funcionamento do processo. Aí o SEBOC fala sobre as habilidades, as responsabilidades do designer de processo. Aqui a gente tem a figura da simulação muito forte. Então, ele vai simular alternativas de desenho futuro, ele vai definir o melhor desenho futuro para o processo, ele vai imaginar como que o processo pode melhorar, com base, obviamente, nas análises do analista de processo, e ele vai definir a melhor forma de automação da execução e gerenciamento do processo de negócio. Então, quando a gente começa a ler esse capítulo 8, pelo menos comigo aconteceu assim, você vai lendo o papel e vai falar, gente, eu me encaixo neste papel. Então, eu me vejo como uma analista de negócios, de processos, eu me vejo como um arquiteto de processos, eu me vejo como um designer de processos, porque eles têm características muito complementares, sem dúvida alguma, mas também muito distintas uma das outras. Aí tem o arquiteto de processo, dei um spoiler aqui, falei o nome, né? O arquiteto, eles são responsáveis por desenvolver um modelo de arquitetura corporativa de processos. Aqui tem muito a ver com o capítulo 9, né, Dácio? Exatamente. Então, eles têm isso. Eles têm o papel de implementar e manter um repositório de processos de negócio. Eles têm que se preocupar com a metodologia do gerenciamento de processos. Eles têm que pensar nos modelos de referência e padrões relativos a processos. O arquiteto de processos é uma figura muito importante num centro de excelência de... Opa, parece que nós tivemos um probleminha aqui com a Leonora. Sim? Ah, não, sim. O seu áudio, ela falhou um pouquinho, mas agora já voltou. Ai, desculpa. Não, foram 7 segundos somente. Perdão. Então, o arquiteto de processos, ele tem um papel muito importante quanto mais madura for a organização orientada por processos, ok? Perfeito. Deu para pegar o contexto? Deu sim. Foi um cortezinho muito rápido. Ô, Leonora, deixa eu só aproveitar e trazer uma coisa do chat aqui. O César Luiz, ele perguntou se seria possível fornecer a sua apresentação posteriormente para facilitar o estudo. Você acha que isso é possível? Perfeitamente. Eu vou mandar para você por e-mail, pode ser? Ou pelo WhatsApp mesmo, você pode disponibilizar. Tá, a gente vê uma forma aqui de disponibilizar. Eu fiz essa apresentação, como tudo na vida da gente, a gente faz um pouquinho correndo, né? Eu já detectei algumas palavras ali que eu vou voltar para corrigir, tá, gente? Ah, tá. Não, você me manda, não precisa ser agora, obviamente, né? Depois você me manda. Vai ser um prazer. Ah, tá bom. Eu vou já estudando uma forma aqui de como disponibilizar isso pro pessoal. Isso. Tá, perfeito. Pode dar sequência aí. Obrigado. Ok. E o arquiteto, ele atua, obviamente, fortemente nas iniciativas de transformação do processo, porque ele vai ter esse repositório de processos e ele vai poder ter essa visão como um todo e vai atuar na transformação dos processos. SEBOC também fala, isso aqui, gente, para a prova é fundamental. Tem várias questões na certificação que falam sobre os papéis. Você pode ter aí toda a prova, menos do que 2, acho que vai ser de 2 a 3 ou até mais. Função do arquiteto de processos o quê? Aí coloca uma coisa que é do gerente, que é do dono. Então, é muito importante você entender
O que cada um, qual que é o papel de cada um dos papéis dentro desse capítulo. Então, obviamente, ele desenvolve a arquitetura de processos da organização. Dica, essa responsabilidade não vai ser uma das letras da questão, não, porque, né, desenvolver a arquitetura, arquiteto, beleza. Avaliar os impactos decorrentes da necessidade de exclusão, alteração ou inclusão de processos na arquitetura. Como ele tem a visão do todo, uma visão madura do repositório de processos, ele começa a identificar o que dá para ser alterado, excluído, modificado do todo. É muito interessante a função do arquiteto de processos. E ele, obviamente, provê o quê? O alinhamento entre a arquitetura de processos e outros ativos. A estrutura organizacional, a arquitetura de sistemas, toda aquela visão de sistemas que apoiam os processos de negócio, arquitetura de dados. Então, ele tem uma visão, sempre na minha cabeça, eu penso, ele tem aquela visão 3D do processo, da organização e do portfólio de processos que a organização tem. Então, ele tem que manter o repositório de processos da organização, a manutenção é responsabilidade do arquiteto, e ele tem que desenvolver e manter metodologias e padrões associados a processo. Então, mas isso não é responsabilidade do escritório? Também. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. O outro papel, o representante funcional. A gente não podia deixar ele de fora. O que é isso? Ele é um papel desempenhado por gestores funcionais. Eles são membros de equipes operacionais que executam as atividades no processo de negócio. O representante funcional vai atuar. Se você tem, por exemplo, um processo alinhado com a função, lembra que a gente viu lá atrás? Eu posso ter um dono de processo exclusivo, mas mesmo que eu tenha esse alinhamento funcional, se eu tiver bons representantes funcionais, o dono do processo vai conseguir gerenciar esse processo, guardar esse processo, tocar esse processo da melhor forma possível. São fundamentais os representantes funcionais. Aí ele fala, o SEBOC fala, quais são as responsabilidades do representante funcional? Desenvolver o conhecimento e competência na área em que ele atua. Aí tem o papel da questão da aplicação das pessoas no processo. Ele tem que reter os talentos dentro da área funcional dele. Ele vai estruturar, desenvolver, descrever os papéis e responsabilidades da equipe funcional. Ele está mais próximo ainda do gerente de processo, ele está mais próximo do que o gerente de processo na execução. Ele vai definir e manter os procedimentos de nível operacional, ele vai medir a nível funcional e garantir que aquele processo, aquela atividade alcance a meta que ele está traçada para ele. Então, ele é a especialização da gestão, né? Bem perto da função. E aí a gente tem outros papéis. O SEBOC menciona mais 4, além desses todos que a gente viu aqui. O analista de negócio. O analista de negócio, ele levanta requisito e propõe solução de TI. Ele liga a área funcional com a área de TI. O especialista, ele tem um amplo conhecimento institucional. O especialista, gente, ele atua muito fortemente na transformação de processos. Ele é importantíssimo na transformação de processos. Ele vai validar modelos, vai validar pressupostos. Ele tem um conhecimento muito importante do processo como um todo. O patrocinador não podia ficar de fora, né? Ele determina a direção e a estratégia do gerenciamento de processos de negócio. Ele aloca recursos e recompensa resultados de sucesso. Então, sem o patrocinador, a gente não consegue ter tudo isso que está sendo falado aqui, sem o apoio da liderança, sem o patrocinador, todos os capítulos do SEBOC. O tecnólogo, ele presta suporte em iniciativas de transformação de processos da área que ele tem a especialização. É um tecnólogo muito focado com simulação, é um tecnólogo focado com o BPMS, então ele tem um papel fundamental de apoio nessa transformação dos processos, para propor soluções tecnológicas que apoiem tudo isso que está sendo falado aqui. E aí nós temos DASSIO, Organismos de Governança, contigo. Exatamente. Chegamos então nesse que seria o último tópico desse capítulo, porque o item 8.6
que é o último tópico, assim como o último tópico de todos os capítulos, é um tópico de conceitos chaves do capítulo, né? É uma espécie de resumo apresentando os conceitos mais importantes do capítulo. A gente não trata dele, então a gente finaliza com esse item 8.5. Queria fazer só fazer um comentário aqui que eu acho importante, para quem está estudando, né, para certificação, ficar atento de ter o CBOC como seu guia de estudo, porque é uma prova baseada nele, não é? Eu me lembro numa live que eu participei que a gente estava discutindo diversos papéis, né, e um dos papéis que entrou em questão foi o analista de negócio. E eu trouxe uma participação pensando no CBOC, no papel que o analista tem de acordo com a fala do CBOC, que é uma fala curta, ele fala aí de um parágrafo sobre a analista de negócio. E numa outra ponta eu tinha um especialista em requisitos, que tinha o seu BOC, que era o Baboc, que falava lá páginas e páginas a respeito. Então fiquem atentos, para quem está fazendo a certificação, usem o CBOC como seu guia de referência de estudo, para você poder fazer uma boa prova. E eu queria aproveitar aqui também e dar boa noite à nossa querida amiga também aqui de BH, hoje estamos recheados de mineiro, que é a Ana Catarina, que está aqui no chat, disse, excelente Leonora, muito bom ver você aí na apresentação, sempre um show, deixou um abraço para você, viu Leonora? Ana Catarina, todos reverenciamos. Bom, então no nosso último tópico, que é o tópico 8.5, organismos de governança, nesse tópico o guia ele apresenta a necessidade da existência de uma estrutura clara de governança para que vários processos possam operar juntos como um todo para assegurar a efetiva entrega de valor final. Então conta pra gente sobre esse último tópico, ô Leonora, como é que ele apresenta este tema. Vamos lá. Esse último tópico, ele, desde do prefácio, o capítulo fala muito de transparência no desempenho, prestação de contas, que eu falei esse termo aqui em mais de um slide, e aqui a gente chega e como que eu vou me organizar para conseguir isso. Então, os organismos de governança, o que o CBOC fala? As organizações, elas devem ter uma estrutura clara de governança para fornecer o direcionamento e esclarecer os limites de alçada de decisão, para habilitar a transformação de processos interfuncionais, intrafuncionais ou programas de gerenciamento bem-sucedidos. A governança, gente, de processos, ela é fundamental para a gente conseguir vencer esse desafio, que é gerenciar o desempenho de cada processo, por meio dos seus donos de processo. Então, eu tenho que ter isso muito claro. Até a autonomia de cada dono de processo, o que ele vai ter que prestar conta de quê, como que eu vou transformar aquele processo, quais são as diretrizes. Então, os organismos de governança, eles vão dar esse apoio. E o CBOC, então, ele passa a falar dos organismos de governança que são possíveis. O que a gente percebe ao ler o CBOC? A gente percebe uma evolução dos organismos. Então, lembra que lá nos primeiros slides eu comentei que as abordagens, elas vão mudando de acordo com a maturidade da organização. Então, quanto mais madura, mais coisas eu posso implementar no gerenciamento de processos. Então, nesse sentido, ele começa. Bom, vamos falar sobre o que é governança de processos. Para uma organização ter a governança de processos, a tomada de decisões tem que ser estruturada sobre como os processos funcionam e em relação à entrega de valor para o cliente. Então, com isso, eu tenho que ter execução, todo o processo de modelagem, de análise, de implementação, de transformação de processos, sempre com foco para agregar valor ao cliente. Então, isso eu tenho a governança dos processos. O CBOC, em todos os capítulos, ele sempre fala uma abordagem estruturada. Isso, para quem está estudando, você vai ler isso no CBOC umas 500 vezes. Abordagem estruturada. O que é isso? Tem que ter regra clara. Você tem que saber exatamente o papel de cada um, o que se espera de cada atividade, de cada executor, de cada papel. Então, há que se ter uma metodologia, há que se ter uma estruturação, há que se ter uma lógica no gerenciamento de processos. Então, com essa abordagem estruturada, eu vou ter o controle, eu vou implementar mudanças e eu vou conseguir fazer com que os meus processos de negócio, da minha organização, eles trabalhem para literalmente entregar valor para o cliente.
Então, a governança, vamos fazer uma associação aqui, ela é o objetivo de todos os capítulos que a gente passou, em todos esses encontros que a gente teve, é a governança de processos. Aí ele fala do conselho de BPM. Aí eu trouxe o que seria esse, né, o próprio SEBOC fala. O conselho de BPM, como um conselho diretor de uma organização, ele tem que ter muito clara a visão estratégica, né, para a BPM. Então, ele vai ele vai ter como objetivo garantir que o desempenho dos processos atinjam esse direcionamento estratégico. Tem que estar tudo alinhado. Então, um conselho de BPM, então vamos caminhar. Uma vez que eu busquei ter a governança de processos, eu já fiz toda a movimentação, eu estou com a cultura de BPM enraizada na minha empresa, eu consigo agora ter, bom, qual que é a visão estratégica da organização e como que os processos vão caminhar para ela, né? Então, o conselho de BPM, ele vai, o SEBOC até fala, quem que pode formar o conselho de BPM? Vai ser com pessoas da própria organização ou um consultor, enfim. Esse conselho de BPM, ele vai validar e recomendar as mudanças de processo, sempre alinhando com a estratégia da organização. E ele fala também de outro organismo de governança, que é o comitê de processo. O comitê de processo é muito relacionado com a questão de garantir que o processo execute o que ele tem que fazer, né? Então, você tem lá, ele é responsável pela avaliação de acordo de nível de serviço, de alcance de meta de tempo, custo, capacidade, qualidade, muito relacionado com qualidade de processo. Pode ser, quem vai fazer parte do comitê de processo? Um gerente funcional, um representante funcional, aqueles papéis todos que a gente viu aqui ao longo do processo. É responsabilidade do comitê, gente, ele fazer o quê? A criação e a manutenção de regras que gerencia aquele processo. O comitê de processo, ele está muito relacionado com aquele capítulo de desempenho, gerenciamento do desempenho do processo. Então, ele é fundamental numa organização para que você consiga medir e controlar o processo do jeito que você quer, e ter os resultados que você precisa, né? Em vários termos. No escritório de processos, aí eu trouxe uma coisa aqui, vamos ver se acho que é interessante. Eu trouxe aqui um livro, esse livro, para quem está estudando, é o livro tem vários autores, um deles é o Leandro Jesus, que eu conheço pessoalmente. Legal, eu adoro esse livro. Você conhece esse livro, Dácio? Conhece, né? Eu não li, né? Mas eu conheço, sim, claro. Livrinho simples, dá para você ler tranquilamente, rapidamente, fácil de adquirir. Então, esse livro, ou então pegar emprestado, fica aí à disposição, quem me conhece pode me pedir. Esse livro é muito legal e ele dá uma ideia do escritório de processo, como que você implementa. Claro que é o pontapé inicial, mas é muito interessante, tá? Então, ele estabelece o escritório de processo. Eu não li, mas no escritório de processos, num órgão público que eu trabalhava, nós tínhamos e consultamos eventualmente, mas eu não tive a oportunidade de lê-lo de ponta a ponta, mas foi uma excelente fonte de consulta, recomendo para todo mundo também. Isso. E o escritório de processos, gente, ele é um organismo de governança fundamental na empresa. Ele vai definir os princípios e práticas e padrões de BPM, muito relacionado com o arquiteto de processo, né, com o repositório. Ele vai proporcionar ferramentas e métodos comuns. Ele vai formar e educar sobre práticas, princípios, a questão da cultura a processo. Vai fornecer orientação, mentoria, questão de treinamento. Vai prover recursos humanos e ferramentas para projetos de análise e desenho de processo. Vai identificar, monitorar, apoiar, consolidar, relatar situações de diversos projetos de transformação. Então, o escritório de processo é um organismo de governança fundamental, né? Então, o SEBOC, ele fala bastante sobre o escritório de processos, é muito interessante, mas simplesmente você tem que entender que o escritório de processo, ele vai atuar, né, para a execução, para a realização do ciclo de vida de BPM. E aqui tem mais a responsabilidade do escritório. Garantir os princípios, que os princípios práticas de BPM sejam aplicáveis, proporcionar a governança do desenho global dos processos, a governança de processos, integrar processos de negócio no nível corporativo,
criar e manter um repositório de processos e fomentar a inovação e mudanças de paradigma. Então, é muito importante. E o último organismo de processos que o SEBOC fala é o Centro de Excelência, que é o BPM, né? Center of Excellence, ou BPM Center of Excellence, que eu trouxe aqui a imagem que fala tudo. O Centro de Excelência, gente, ele é resultado do amadurecimento da organização. Então, você tem uma liderança executiva, o Conselho de BPM, que a gente acabou de falar que é um dos organismos, e você tem um centro de excelência que você tem repositório de processo à disposição, um escritório de processo funcionando, você tem um conselho de BPM, você tem aqui, mesmo ele fala, comitês de processos que acompanham o desempenho do processo no dia a dia. Então, quando você tem esse conjunto de coisas, você tem um centro de excelência de BPM. Essa imagem, ela do SEBOC, ela faz exatamente, dá bem essa ideia. Você tem a estrutura funcional, lá, compras, produção, marketing, vendas, mas você tem a estrutura orientada por processos. O dono do processo da prospecção ao cliente, ele vai passar por todos esses silos, ele vai ter que interagir com gerentes funcionais, com representantes funcionais, vai ter que atuar, pedir, solicitar arquiteto de processo para trabalhar junto com ele, analista de processo, analista de negócio para ver como que a TI pode ajudar. Então, aqui você tem todos os papéis e organismos de governança trabalhando em conjunto. Esse é um centro de excelência de BPM. E, por último, eu gostaria de agradecer e vou verificar, dados como que a gente pode disponibilizar essa apresentação, vai ser um prazer. É isso. Que coisa boa. Na verdade, eu já mandei aqui, já enquanto você falava, eu já fiz na correria aqui. Existe no WhatsApp um grupo, que é um grupo de preparação para a certificação do SEBOC, sabe? Já é um grupo, já tem mais de ano que tem esse grupo. Então, muita gente já passou por lá, já certificou, ajuda o pessoal. E aí eu mandei o link desse grupo aqui no chat para o pessoal. E aí você me enviando esse... Ou senão eu até posso te mandar também o link desse grupo, você pode colocar direto lá, não tem problema nenhum, né? Vai ser um prazer, se eu puder contribuir também, pode me colocar no grupo. Ótimo, maravilha. Eu vou te pedir agora para você encerrar a apresentação, para nós ficarmos juntos, nós dois na tela. Só para reforçar para o pessoal, esse 8.5, nós consideramos ele o último item, porque o 8.6 são os conceitos chaves, né? Então, por isso que a gente fecha com esse item 8.5. E agora sim, estamos eu e Leonora aqui na tela, junto com vocês. Eu vou passar a bola para você, Leonora, para você formalmente finalizar então o nosso evento. E foi em tempo super hábil, né? São 9 e 8, 7, 8 minutinhos agora. Nós brilhamos, merecemos estrelinhas. Então, finalize então a live, deixa aí o seu boa noite para todo mundo, antes que eu encerre formalmente nossa live. Com você. Eu agradeço isso. Eu agradeço novamente a oportunidade. Eu espero que eu tenha contribuído para os estudos de quem está querendo se certificar. Esse capítulo é muito importante porque ele fecha um ciclo de conceitos, de orientações que o SEBOC tem, né? O próximo também é muito importante, a tecnologia, que é o capítulo 10. Mas esse capítulo, ele é gostoso de estudar, ele é fluido, porque como você já foi aprendendo todos os conceitos anteriormente, esse é um capítulo muito legal e dá para você fechar todas as questões dele, que é o mais importante para quem está fazendo a certificação e está estudando, é isso. São questões garantidas, essas dicas que eu passei para vocês, enfim, espero ter contribuído para quem está aí estudando, porque eu também já passei por isso, viu? É isso. Muito obrigada, Dácio. Imagina, seguramente contribuiu bastante. Eu aproveito para agradecer a você também por ter aceitado o convite, né, pela Regional Minas. Eu quero agradecer a participação das pessoas que estavam no chat. O Henrique de Molinari estava no chat, o Thiago sempre dando um suporte. Agradecer aos outros participantes, o Anderson Costa, a Maria do Carmo, o César Luiz, a Yara Nascimento. Eu posso esquecer o nome de alguém aqui? A Márcia Lima, a Ana Catarina, que veio aqui dar a palavrinha dela de apoio pra gente, muito obrigado. E vou trazer aqui um texto final do Henrique de Molinari no chat. O Henrique agradece, né? Muito obrigado a Leonora também por mais uma excelente aula de processos. Eu estou sempre aqui me esforçando em poder ajudar a trazer essas informações pelos convidados. E o Henrique também está agradecendo a todos que participaram. Espero que todos tenham gostado.
E lembrem-se que mês que vem, última quinta-feira do mês, temos o próximo capítulo, que vai ser o capítulo 9, vai ser nossa 8ª edição do Seboc. Então eu aguardo todos aqui novamente. O César deu até o e-mail dele aqui para mandar. Ô César, também vamos mandar para você por e-mail, tá? Mas eu recomendo que você se cadastre lá no grupo da certificação, que vai ser bacana, tá? Ele finaliza com top da galáxia. Esse é o elogio que a gente quer ouvir, né? Foi top da galáxia a nossa live de hoje. Então agradeço a todos, muito obrigado. Vamos ficar por aqui e nos vemos na última quinta do mês que vem. Um abraço a todos e boa noite.